Entra na Onda está de regresso. Hoje, mar adentro, aportamos na ilha de Gonçalo Velho, a primeira a ser descoberta neste lindo arquipélago de Nove. Santa Maria à vista, água na crista, é assim que se diz a partir de São Miguel. Para falarmos hoje, excepcionalmente, a quatro. Catarina Moura, Marisa Coelho de Sousa e Luana Fontes, todas estudantes que vão estar à conversa comigo durante os próximos 20 minutos. Vamos falar de liberdade no ano em que assinalamos 50 anos de democracia em Portugal e saudamos a liberdade de expressão, de opinião e de vida que o 25 de Abril nos trouxe. Mas o que é a liberdade em todos os seus sentidos? A liberdade física, a liberdade de expressão e de opinião, a liberdade em sentido cristão. Haverá diferenças? Podemos ser livres de qualquer maneira? São temas para esta conversa que se seguirá. Obrigada a todas pela presença e pela participação. Começo por perguntar o que é para cada uma de vós a liberdade? No meu entender, eu acho que a liberdade não é sermos livres de qualquer forma, mas termos a opção de podermos escolher, de podermos, de certa forma, fazermos aquilo que achamos que podemos fazer sem que haja algo exterior que nos impeça de sermos livres. Eu acho que é não nos restringirem, pelo menos àquilo que achamos que seja essencial e necessário e que queremos fazer. A liberdade terminará quando interferimos na liberdade dos outros? Sim, sem dúvida. E o que é que pensam as outras duas meninas que estão ao lado? Eu concordo com a Catarina e acho que a liberdade é um direito que nós temos em poder escolher, mas nunca passando o limite de respeitar os outros. A nossa liberdade começa quando temos o direito de escolher e poder ter a nossa própria opinião. No entanto, quando isso restringe o que o outro pensa ou o que o outro acha, devemos começar a pensar mesmo no que é a nossa liberdade. E o que é que pode pôr em causa a liberdade? Na Carta aos Gálatas, eu vou introduzir mais um dado. Na Carta aos Gálatas, São Paulo não podia suportar que os cristãos, depois de terem conhecido e aceitado a verdade de Cristo, se deixassem atrair por propostas enganosas, passando da liberdade à escravidão, da presença libertadora de Jesus à escravidão do pecado, do legalismo. Hoje, quando nós olhamos para o nosso mundo e vemos sinais de novas amarras, novos entusiasmos que nos afastam da liberdade, sentem ou sentiram já alguma vez na vossa vida que ela possa correr perigo? Ou que essa vossa liberdade que têm hoje possa correr perigo? Sim, Talvez ao nível político. assistimos há pouco tempo às eleições, em que, a nível político, algumas das ideias chegavam até mesmo a assustar, porque falamos tanto do 25 de Abril e da liberdade que conseguimos conquistar, e houve a leve sensação que há quem ache que talvez voltássemos atrás, era o mais correto, e isso chega a ser assustador, porque nós, infelizmente ou felizmente, não vivemos os tempos em que as pessoas eram mais restringidas, antes do 25 de Abril, mas é-nos passado que a liberdade era diferente e que agora nós temos mais liberdade, temos mais opção de escolha, temos mais voz, e sentir que isso pode estar a ser posto em causa, principalmente nesta parte política, é um sentir que a nossa liberdade pode vir a ser restringida e posta em causa. Só no campo político, Catarina? Não, também a nível religioso também. Ainda assistimos a muitas coisas no nosso mundo de hoje, no nosso dia a dia, em que às vezes até a própria religião que nós escolhemos é motivo para sermos restringidos ao nível da sociedade. Só por uma escolha que nós queremos fazer, é, a liberdade é-nos condicionada. Já alguma vez sentiu que poderia estar em causa a sua liberdade? Sim, talvez ao nível político, porque religioso, pelo menos a mim, não me afetou,
Ao nível político ainda não tomo nem exerço esse direito, mas já ouvi falar sobre o tema e de facto algumas ideias põem em causa assim a liberdade de muitos de nós. E o caminho da liberdade pode ser cansativo e duro? Lutar pela liberdade? Alguma Sim, vez alguma de vocês sentiu que tinha que lutar pela liberdade na sua vida concreta do dia a dia? Ou já a tomam como adquirida? Acho que tomamos a nossa liberdade um bocado Exato. como adquirida. Sim. E olhando para o mundo, esse é um caminho seguro? Não. De tudo. Então, como é que temos que lutar pela liberdade? Nunca nos esquecer dos nossos direitos e lutar sempre por eles, porque quando deixamos de lutar pelos nossos direitos, deixamos de lutar pela nossa liberdade e pelo aquilo que tanto durou aos nossos antepassados conquistarem. Temos exemplos de vários países onde isso não é possível, em que os direitos são muito diferentes e as pessoas não têm, entre aspas, o direito de poder exprimir o que pensam ou a forma como se vestem ou a sua religião. E acho que sim, nós tendo esta liberdade de o fazer e sabendo disso, eu acho que devíamos sim lutar por estas pessoas, porque nós temos voz, nós podemos ter voz. E acho que este facto de tomar a nossa liberdade como adquirida e talvez não lutar tanto por ela, não é o nosso caminho. Olhando para o mundo, tal qual como o vemos hoje, duas guerras que nos entram diariamente pelo ecrã da televisão, porta dentro, no Médio Oriente, mas outra no coração da Europa, olhando para aquilo que aconteceu recentemente na América, com mais um atentado, independentemente da pessoa que foi alvo desse atentado, gostarmos mais dela ou simpatizarmos menos com ela. Isto é um atentado à liberdade, a guerra, a falta de paz, a falta de tranquilidade, a Sim, falta de pão em cima da mesa é uma falta de liberdade. sim, Sim, sem dúvida. e um grande atentado à liberdade, porque principalmente nas guerras, os países que estão a ser mais afetados, aquelas pessoas perderam a sua liberdade. Eu, por acaso, tive a sorte de me cruzar este ano com uma menina que ela é da Ucrânia e nós vemos as coisas na televisão, vemos as notícias, mas ouvir a história da boca dela e sentir que aquela liberdade foi posta em causa e que o medo que sentia sequer de sair à rua, já nem era de casa, porque até a própria casa lhes foi tirada, custa saber que era ela, mas também podia ser qualquer uma de nós. E este facto da nossa liberdade ser tão frágil e um alvo, de certa forma, tão fácil, é assustador. A liberdade cristã, falando especificamente assim, e vamos afunilar o conceito, ou talvez não, ampliá-lo, baseia-se essencialmente em dois pilares. Por um lado, a graça de Jesus e, em segundo lugar, a verdade que Cristo nos revela e que é Ele próprio. Há, aliás, uma passagem do Evangelho de São João muito bonita, em 8:31, se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos, conhecereis a verdade e a verdade libertar-vos-á. Como cristãs, a Catarina, a Luana e a Marisa, como é que sentem que podem cuidar da vossa liberdade e cuidar da liberdade dos que vos são próximos? Os cristãos têm mais responsabilidades para cuidar da liberdade? Sim, Sim. porque Deus ensinou-nos que devemos amar o próximo e Aceitar todos, lutar pelo direito de todos. Um, Como é que em Santa Maria se pode fazer isso? É uma ilha pequena onde todos se conhecem, vamos dizer assim, onde as redes de vizinhança deveriam funcionar bem. Se nós já vimos aqui que falar de liberdade não é só falar de liberdade de expressão, de liberdade de opinião,
mas é muito mais do que isso, é garantir os direitos fundamentais das pessoas, o direito à habitação, o direito à educação, o direito à saúde, o direito à comida, o direito a um trabalho digno. Como é que nós, a partir de Santa Maria, como cristãos, podemos também cuidar dessa liberdade para que essa liberdade chegue para todos? Ajudar o próximo, preocupar-nos com as pessoas que nos rodeiam, principalmente as pessoas mais vulneráveis e também as pessoas mais idosas, geralmente estão mais Sozinhas. expostas à falta da sua liberdade. Eu acho que o facto da nossa ilha ser até pequena também acho que é mais fácil nós cumprirmos esta missão, porque às vezes num meio grande ou numa comunidade maior, nós estamos na nossa vida e talvez as coisas acabam por nos passar ao lado, mas aqui, como a nossa comunidade é mais pequena, acho que nós temos uma proximidade maior para encontrar os nossos irmãos que precisem de ajuda e que nós possamos lhes dar uma mão, e acho que é mais fácil nós não vivermos na ignorância e não conseguirmos ajudá-los. Devemos nos preocupar não só com a parte daqueles que nos são conhecidos, ou mesmo aqueles que nós ahm, como é que é de explicar? Que, que vivem connosco, ou seja, no nosso dia a dia, mesmo, por exemplo, um tema agora muito preocupante é o consumo de drogas, e isso devemos nos preocupar e chegar à frente para ajudar. ah, Que é algo que priva a liberdade. Embora muita gente comece por achar que não, por achar que será uma liberdade maior, e no fim as pessoas de fora conseguem ver mais isso. E daí sim, Podermos ajudar. exato. Como é que vocês lidam com esse problema nas vossas vidas, com os vossos amigos, aqueles que vos são mais próximos? Porque essa, de facto, é um dos elementos que nos pode dar uma liberdade aparente, mas ao mesmo tempo nos leva a uma enorme escravidão. É algo complicado, porque também depende muito das circunstâncias. Há pessoas que querem ser ajudadas e fica mais fácil a situação. Se for amigo nosso, a proximidade torna as coisas mais fáceis, mas às vezes há pessoas que não aceitam ajuda, não querem ajuda porque lá está, acham que estão bem e que a liberdade será maior se o fizerem. Embora, como a senhora disse, acaba por ser uma escravidão. Mas é muito complicado. Mas acho que no nosso dia a dia, acho que não devíamos ter a ideia de que eu vou-me afastar dessas pessoas, porque é disto que nós estamos a falar, de darmos a mão e ajudarmos, porque acho que se estamos a ver que, seja por esta questão, a liberdade do outro está a ser restringida e levada a uma escravidão, é nosso dever darmos a mão e ajudarmos para que saia desta situação. Claro, se quiser ser ajudado. Devemos também, quando encontrarmos pessoas nessa situação, dar o nosso testemunho e mostrar outra realidade que não é a realidade que aquela pessoa enfrenta, mostrar que aquela vida que a pessoa leva e aquela liberdade que lhe parece tão, entre aspas, boa, tem consequências, e mostrar que a vida sem aquela liberdade É mais é livre. melhor. Mostrar que há outros caminhos e outras saídas além daquela que a pessoa encontra. É um problema real desta falta de liberdade aí em Santa Maria, no vosso cotidiano? Sim, tem vindo a aumentar, Muito. especialmente em jovens, pessoas mais jovens. Como é que a Igreja pode apresentar um caminho alternativo a estas faltas de liberdade? Acho que mostrando o testemunho, exato, mostrando o testemunho de Deus, a Bíblia, acho que é algo que, sendo, há tanta coisa que mostra
e que está lá escrito, que diz que há outros caminhos. Há caminho do amor, há caminho que não precisa de ser levado a esta escravidão, que acho que passar este testemunho, principalmente a Igreja, que consegue fazê-lo. E se nos quiserem ouvir, acho que sim, há muita coisa bonita que nós podemos dizer para que essa pessoa perceba, essas pessoas percebam que há outros caminhos. Então, sentem que estão a conseguir mostrar essa alternativa, ou a Igreja ainda não está totalmente preparada para ser esse rosto tão próximo, dos jovens que possa dar esse testemunho? Não, Não, porque os ainda jovens cada vez mais se afastam da igreja e não procuram a esperança que dá a igreja. Os jovens estão cada vez mais longe do que é a vida em Cristo e, principalmente quando se encontram nesse tipo de situações, procuram menos. Uns por vergonha, porque têm medo de serem julgados pelos outros, e outros mesmo porque nunca lhes foi, entre aspas, incutido pela família. Ou mostrado, ou apenas mostrado. O facto dos jovens hoje estarem afastados, da Igreja, pode ser um fator que os condiciona na sua própria liberdade? sim, porque sentem-se mais sozinhos e sem vida na comunidade, talvez por isso. Sentem-se isolados porque não têm outra família sem ser a família de casa que os acolhe. Sentem-se mais retraídos por ser só aquelas pessoas que vivem em casa e no mesmo ramo do que eles, muitas vezes nessa liberdade condicionada, que não têm outra saída. É só esse tipo de isolamento. Quando há toda uma comunidade de amor que a Igreja tem para oferecer, e grande. Nós estamos, a abeirar-nos do final desta gravação e eu voltava ao princípio da nossa conversa. Nenhuma de vós tem 25 anos, portanto já nasceram todos na democracia, já nasceram ambas as três depois do 25 de Abril. Imagino que o tema, neste ano em que assinalamos os 50 anos do 25 de Abril, foi muito abordado nos vossos projetos da escola. O que é que vocês retêm como caminho a não seguir para que nunca mais a liberdade seja posta em causa e, particularmente, vocês possam ser um fator libertador para os que vos são próximos? Não seguir ideologias extremas como eram na altura antes do 25 de Abril, que, em que as pessoas não podiam fazer muitas das coisas a que hoje em dia temos direito. Seguir sempre, lutar sempre pelos nossos direitos para que não possamos voltar atrás no tempo e voltar a ter aquela mentalidade fechada como antigamente existia. Dar importância a tantos assuntos e dar importância e voz, porque às vezes falamos e não agimos para que eles aconteçam. Dar importância aos assuntos que falamos tanto, como a igualdade de género, e respeitar etnias, lutar por eles, fazer algo respeitando, nem que seja só no dia a dia as pessoas, porque às vezes já se consegue algumas leis que isso aconteça, mas depois a sociedade e a comunidade em si, as pessoas umas com as outras, ainda continuam a restringir a liberdade do outro, né, pelo género, pela etnia. Acho que dar voz, importância, respeito, dialogar, principalmente dialogar, que acho que nós às vezes fazemos, mas nem sempre da forma certa, mas encontrar pontos comuns e algo que seja uma liberdade que seja aceitável e agradável para ambos os pontos, os lados. Acho que devemos encontrar pontos em comum em cada um de nós, devemos nos unir mais para que não nos concentremos só em nós mesmos, e isso também trará liberdade não só para nós, mas também para quem nos rodeia e para todos, ou seja,
pensar sempre no outro. Para terminarmos e fecharmos, e em breves respostas, peço às três que me deem uma sugestão para podermos ser mais livres nos Açores do que somos. É uma pergunta difícil. É um pedido difícil. Mas não seguir ideologias muito extremas. Defender a verdade, a justiça, manter a esperança numas ideias de mente mais aberta. Respeitar o outro. Muito obrigada às três, a Marisa, a Catarina e a Luana, por este testemunho. A liberdade como um caminho no qual somos guiados e apoiados pelo amor que vem da cruz, o amor que nos revela a verdade e nos dá a liberdade. E este talvez seja o caminho para a felicidade, pelo menos é aquele em que nós queremos. A liberdade torna-nos livres, torna-nos alegres e torna-nos felizes. Até à próxima praia, numa ilha qualquer do arquipélago.